Olá! Eu espero que vocês estejam bem e fico bem feliz que vocês ainda estejam acompanhando aqui esse canal, embora eu tenha gravado poucos vídeos. Eu acho que agora eu vou começar a gravar mais porque eu finalmente vou acabar a tese e nos próximos dias já entrego, então eu possivelmente terei mais tempo para compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo nos meus estudos aqui com vocês. Então, como vocês sabem, né, que eu gravei no vídeo inicial, eu tô desde 2007 estudando o subdesenvolvimento na América Latina e o nosso caráter exportador de matéria-prima e energia, né, petróleo, lítio e outros tipos de energia. E o Equador, nos últimos dias, tem chamado a atenção de muita gente por conta das manifestações que estão ocorrendo lá e do paro, né, que é a greve, a paralisação que acontece em todo o país e que tem, assim, sido propagandeado como uma população que está lutando e que está tentando sair da crise, né? E aí é interessante observar, assim, quando a gente analisa por que será que eles estão indo à rua neste momento e não foram em outros, na verdade o Equador já vem de um histórico de crises, né? E eu sempre falo que a gente tem que aprender com os países da América Latina e para mim o Equador sempre foi um país mais simbólico nesse sentido. Claro que não é um único, claro que tem outros países que também têm lutas importantíssimas, mas como eu tenho focado muito no Equador, na situação deles, se vocês pegarem, por exemplo, de 92 até a eleição do Rafael Correa, que foi em 2006, o Equador ficou 10 anos praticamente, assim, de 92 até 2002, ele ficou 10 anos sem nenhum presidente cumprir o seu mandato até o final. Então isso mostra como a população é aguerrida, assim. Alguns presidentes renunciaram, teve um que foi morto. Então eles não aceitam que o presidente com o governo, o Estado no geral, né, que ele faça coisas que prejudiquem mais a população, assim. Lembrando que o Equador, nesse período, antes do Rafael Correa, era um dos países mais pobres da América Latina. Então, eles têm motivação e muita motivação para estar nas ruas e estar lutando. Algo que no Brasil a gente também tem, né? Mas infelizmente a nossa organização ainda, assim, é mais esparsa. Também pelo tamanho do país, né? E às vezes a gente sente um pouco incapaz de lutar. Mas por isso que esses exemplos são importantes e a gente tem que aprender com as lutas dos nossos povos, né? Dos povos latino-americanos. Mas quem é o Lenin Moreno, essa pessoa que está causando tanto problema nesse país, né? Nesse país pequeno, mas de grande luta. O Lenin Moreno, ele foi vice-presidente do Rafael Correa. E depois, quando o Rafael Correa saiu, em 2016, o Rafael Correa indicou o Lenin Moreno como presidente, né, para a candidatura, para ser eleito. E eles eram do mesmo partido, que era o Aliança País, e tinham uma boa relação até então. Só que depois que ele foi eleito, ele rompeu com a Aliança País, o Rafael Correa foi perseguido, o ex-presidente do então Lenin Moreno, que era o Jorge Glass, ele foi preso por corrupção, e aí tem toda uma história assim que eu vou gravando aos poucos para vocês também entenderem qual é o contexto e que tem uma sincronia com a nossa história também, né? Que eu chamo de sincronia latino-americana, que a gente tem muita coisa parecida em relação à história de colonização, a forma, né, a condução dos presidentes, a situação de golpes, de ditaduras. Então, a gente tem uma história muito similar. E é por isso que é importante a gente estudar os nossos vizinhos e aprender com eles, porque eles se saem da situação, né? Eles conseguem sair a partir da sua realidade concreta. Então, para nós é importante observar e ver como que a gente pode unir essas lutas e pensar criticamente a realidade, né? Então, o Lenin Moreno é essa pessoa que foi indicada pelo Rafael Correa e que depois rompeu com o Rafael Correa e viraram inimigos mesmo. O Rafael Correa, ele não mora mais no Equador. Ele mora em Bruxelas. Porque ele tem família, a mulher, acho que a esposa dele é de lá, é belga. E ele, assim, teve um histórico positivo no país, no sentido de que ele conseguiu tirar o país da pobreza, investiu muito na educação. Só que a gente tem que lembrar que nesse período teve uma alta dos preços de petróleo
E o Rafael Correa se aproveitou dessa situação para conseguir, numa política de extrativismo, né, que era o que ele pretendia sair quando ele foi eleito, ele se aproveitou da situação para fazer o país mais moderno no sentido capitalista mesmo. E agora que o preço do petróleo baixou, está todo mundo discutindo a questão climática, então o petróleo, ainda que seja importante e crucial para o sistema, né, capitalista, ele tem sido colocado em segundo plano, né, no desenvolvimento também, por conta dos preços e de outras formas de energia que têm sido utilizadas. Então, o Equador vem de uma crise já desde o período em que o Rafael Correa estava no poder e estava saindo. Então, não é uma coisa assim que, agora é uma questão de gestão, né? Era o Rafael Correa e era bom, agora o Lenin Moreno era ruim. Não, era ruim também. Tipo, foi o menos pior e agora está muito ruim. Então, o que o Lenin Moreno tem feito, né? No período que eu estava lá, a população acreditava que com ele foi eleito em 2017, eu até escrevi, dei algumas entrevistas até sobre a situação no Equador, que eu vou deixar aí para vocês se vocês quiserem ler. Mas na época que eu estava lá, a população dizia, assim, a impressão que eles tinham, as comunidades indígenas, né, que com o Lenin Moreno eles conseguiriam um diálogo maior, já que o Rafael Correa se mostrava muito autoritário, né? Eles foram muito perseguidos na gestão do Rafael Correa, né, com o governo Correa. Então eles imaginavam que com o Lenin Moreno, estava começando, né, o governo dele, eles iam ser mais ouvidos, o Lenin Moreno se mostrava uma pessoa mais aberta ao diálogo com as comunidades. Mas assim, na primeira reunião que as comunidades marcaram com ele não foi, porque eu estava lá presente, até escrevi sobre isso, que a população vem de longe, né, vem de lugares afastados da capital, que é Quito, e ele não foi, deixou as pessoas lá esperando e, enfim, não apareceu para debater as questões de extrativismo, de petróleo e toda essa relação que o Equador, assim como o Brasil, tem com a questão do desmatamento, a questão de expropriação das comunidades e todo esse debate que não pode ser ignorado de forma alguma, que isso é a essência, né, dos países latino-americanos, né, a questão da agricultura e tudo. E aí agora, depois de toda essa situação, o Lenin Moreno veio cada vez mais se abrindo para os Estados Unidos, né? Enquanto que o Rafael Correa se afastou dos Estados Unidos e se aproximou da China, o Lenin Moreno, quando o Rafael Correa saiu de cena, quer dizer, mudou de país, né? Porque ele tá sempre ali no Twitter falando alguma coisa do, do Lenin Moreno, né? Porque agora os dois são inimigos. Mas o Lenin Moreno, então, resolveu se aproximar dos Estados Unidos. Ele entregou o Assange, não sei se vocês lembram dessa história, mas o Assange tinha asilo na embaixada equatoriana e o Lenin Moreno entregou o Assange para os Estados Unidos, se aproximou do Trump. Então, ele estava tentando ali fazer uma política de boa vizinhança com o Trump no sentido de obter mais empréstimos para tentar tirar o país da crise, né? Uma crise que já vem com um histórico. Como eu falei, depois que os preços do petróleo abaixaram, o país não conseguiu mais manter a sua revolução cidadã. E a gente está falando de revolução entre aspas, porque não foi uma revolução mesmo, né? Foi no máximo algumas melhorias sociais, assim como a gente teve no Brasil, que não são poucas, mas e são importantes, mas são melhorias que a gente perde muito rapidamente quando vem uma crise. Então a gente também tem que pensar sobre isso. E aí, nos últimos dias, o que causou, né, todo esse estardalhaço e a população está muito revoltada e com razão, foi que o Lenin Moreno anunciou medidas econômicas, medidas de ajuste econômico, que a população entende que é quase uma entrega do país ao FMI. E nós tivemos isso no Brasil também nos últimos dias, né, no último mês, nos últimos 2 meses, com o Bolsonaro, que fez diversos ajustes também, tirando os nossos direitos. Mas, assim, a gente tentou ir para a rua, teve uma manifestação grande, né, muita gente foi à rua pela educação, mas parece que agora deu uma arrefecida. No caso do Equador, não. Então, o Lenin Moreno anunciou essas medidas econômicas, dizendo que ia aumentar o combustível, acho que em torno de 123%, que é muita coisa, né? E a população precisa lá dos transportes e dos carros e tudo. E para além disso, né, ele vai privatizar algumas estatais, ele cortou direitos dos funcionários do funcionalismo público,
Ele tirou os impostos dos empresários mais ricos, né? Ele tirou também alguns impostos de importação, ou seja, assim, a comunidade que produz coisas nacionalmente, frutas, legumes, vai perder com isso, porque quando ele tira os impostos, né, da importação, você pode importar por que você vai comprar o produto nacional, né? Então, isso vai prejudicar a população como um todo, não é um setor ou aquele setor, né? Não é só a educação, ou só a saúde, ou só é um como um todo. Então, a partir disso e de coisas que já vinham se acumulando, desde a saída do Correia, né? Não, voltando, que não é, a gente não pode personificar, isso é um processo histórico, a história ela é continuidade, né? A gente não pode personificar que, então se o Rafael Correia voltar, tudo volta ao normal. Não. A gente tem que passar por essa crise, lembrando que assim como no Brasil, a conciliação, né? Conciliação entre burguesia, que o PT tentou fazer, e burguesia e as classes sociais subalternas acabou. No Equador também acabou o período do boom do petróleo, né, dos preços do petróleo, e agora eles não têm outra fonte de renda, né, para conseguir financiar essa revolução. E também tem a questão de ser um governo entreguista, de ser um governo que privilegia o capitalismo internacional e que coloca a sua população em segundo plano, tal como no Brasil. Então, a gente vai ter que enfrentar essa crise, assim como os equatorianos, que eu estou aqui dando força para eles, e ver quais vão ser as condições de começar a construir uma outra coisa, um outro país com uma outra mentalidade. Mas, assim, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que estar de olho no que está acontecendo nos países do nosso entorno, aí no Brasil, né? E, como eu disse, tentar aprender criticamente e olhar para o mundo de outra maneira, com mais esperança, embora eu também às vezes fique bem desanimada com a nossa situação. Mas a gente tem que se fortalecer um no outro e buscar saídas. Então, eu acho que quando essa população vai para a rua e mostra, né, com os poucos recursos que eles têm, que é possível lutar, que nós temos que lutar, né, para conseguir melhorias na nossa vida e na vida do país como um todo, então a gente fica um pouco esperançoso e mais animado para poder seguir. Mas eu vou acompanhar nos próximos dias como que vai ser, porque eles estão sofrendo muitas retaliações e perseguições, estão sendo presos, então eu vou acompanhar. E nos próximos dias também vou tentar gravar um outro vídeo aqui com uma amiga minha, que depois eu vou falar sobre isso. Mas a gente vai gravar sobre alguns textos que são esquecidos no Brasil, mas que são importantes para a gente entender a conjuntura atual, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse retorno ainda, né? Esse retorno que foi rápido, mas logo eu volto assim que eu acabar meus trabalhos aqui, que vai ser em breve. E um beijo para vocês e fiquem bem.